Pode Crer, mais uma edição. Me chamo Pedro Henrique, eu tô com dois convidados. Pedro Henrique também, meu xará. Boa tarde, me chamo Pedro, sou de São Caetano do Sul SP. Sou muito grato por estar aqui, muito obrigado pelo convite. E É isso, mano. Tô com o Felipe também. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, conhecido mais como Felipinho. Vim de São Caetano também, em São Paulo, e foi um prazer estar aqui com vocês, reunidos nessa mesa, pra gente falar sobre o tema. Mano. O prazer é meu, mano. Uma salva de palmas aí, pessoal. Então, mano, eu queria falar sobre Jesus com vocês, tá ligado? Tipo, o evangelho em si, o amor de Jesus, mano. O que vocês acham sobre Jesus? Jesus, ele é um cara que deu a vida por mim, sabe? E que eu vivo pra ele, sabe? É um amor que ele me dá, que eu não merecia. E eu sou muito grato por isso, sabe? Da hora, mano. E tu, mano? Então, pra mim, Jesus é mais que um pai, né? Ele é mais como que um amigo. Ele é tudo pra mim também. Muito porque eu deposito tudo nele e ele nunca se cansa assim de mim, mesmo eu tendo meus defeitos, mesmo eu errando. Ele sempre tá lá comigo, me apoiando pra tudo, e eu sei que eu sempre posso contar com ele, até porque ele é Deus, né? Ele é Jesus. Então... É isso, mano. Tá A correto. vida é pela gente. Uhum. Mano, e eu tô vendo que você tá com uma camisa do Manifesto, mano. Se você quiser aproveitar e, tipo, já explicar pro pessoal o que é esse bagulho. Então, eu tô com a camisa aqui do Brasa Viva, que é da nossa igreja, né, que a gente vai. Da nossa equipe. E a camisa dessa aqui, Brasa Viva, se refere ao fogo que a gente tem no nosso coração, que a gente sente por ele, que fala de viva também, né, porque ela está sempre acesa, sempre ativa. E isso remete muito ao que a gente sente por ele também, que a gente respira ele. É um abraço que nunca apaga, né? Uhum. É um fogo. É um fogo que nunca se esvai. Sim. Da hora, mano. E tipo assim, como que vocês conheceram o evangelho, mano? Tipo, como vocês foram apresentados a ele? Então, foi num momento da minha vida muito, muito triste, assim, sabe? No momento que, tipo, tava no fundo do poço, sabe? Quando eu tava no meu quarto, tipo, eu tava muito triste, sabe? Não tinha ninguém ali, eu via que não tinha ninguém. Eu tentava buscar amor nas pessoas que... um amor nas pessoas que eu só ia encontrar em Deus, sabe? E foi aí que Jesus fez presente na minha vida, sabe? Na onde que eu tava ali triste, sabe? Pensando um monte de besteira, falando, caramba, mano, eu não consigo... Esse vazio que há dentro do meu coração, sabe? E foi aí que, tipo, Jesus começou a me tocar, sabe? Comecei a ver alguns vídeos sobre Deus. Falei, caramba, mano, que da hora. Aí, realmente, eu comecei a buscar realmente, sabe? Jesus, tudo. Ele fez presente, mostrou que eu nunca esteve sozinho, que eu nunca estive sozinho. E aí é isso, sabe? Amém. E depois que eu conheci, eu já nunca mais fui o mesmo. Eu me mudei completamente. Da hora. E você, Felipe? Então, eu sempre fui ensinado, né, desde criança, assim, a essa religião? Esse espaço, né, que é Jesus. Desde pequeno sou levado. Só que, pra ser sincero, eu não gostava muito porque eu era meio que forçado aí, sabe? Sei. Só que, tipo, mas eu sempre sabia das coisas que ele era, né? Que ele é. E eu sempre tive esse ao redor também, porque minha família sempre foi evangélica. Só que, quando eu me tornei mais maduro, né, de uns tempos pra cá, que eu realmente percebi que eu preciso dele. Até porque foi um momento da minha vida também que eu tava passando por dificuldade, que eu tava fugindo dele. E mesmo assim ele me perseguia e me encontrou. E hoje eu tô aqui pra falar sobre isso. Mano, esse bagulho eu acho muito da hora, porque, tipo assim, eu particularmente nunca tive uma visão, tipo, muito boa da igreja, tá ligado? Eu sou batizado na católica, eu fui batizado com 11 ou 10 anos só, né? Eu também. Eu fui também quando eu nasci. na católica. Da hora. Quando eu nasci, Mano, um bagulho muito triste aconteceu nesse dia, tipo, meu pai não foi no bagulho. Eu fiquei muito triste. Mas, tipo, mano, o amor de Deus eu tô ligado com um bagulho muito bom, saca? Que ele, tipo, ele enche qualquer vazio que você tem. Sim. Ele cura muito bagulho, mano. Só que, tipo, mesmo assim eu sou meio receoso com esse bagulho, saca? E, mano, eu acho muito da hora ver pessoas como vocês que, tipo, sentem de verdade esse negócio, mano. Eu acho muito, muito legal. Sim. E, tipo, mano, eu também curto que essa religião, o cristianismo, ele, tipo, só prega coisa boa, tá ligado?
Tipo, ele não prega coisa meio que pra deixar uma pessoa mal. Ele só prega pra pessoa fazer o bem. E eu acho isso muito da hora, mano. Sim. Muito da hora. Meu, a gente não tem a perder quando a gente tá seguindo a Cristo. A gente só tem a ganhar, porque, meu, ele realmente transformou minha vida. Eu sou um bom filho, eu me torno um bom filho, eu futuramente me tornar um bom marido, saber tratar uma mulher bem, sabe? Então a gente só tem a ganhar com o evangelho, nem da Bíblia também, que é muito bom. E é isso, sabe? Uhum. Você só tem a ganhar, você não tem a perder. Então, papo reto. Sim, isso relaciona muito com o que eu passo também. Desde que eu comecei a me aproximar mais de Jesus, eu sinto que eu tô mais leve, carregando a vida de um jeito diferente. Eu sinto que eu fiquei mais carinhoso com a minha mãe. E agora eu tô mais dependente, né? Dependente dele, dependente do amor dele. Que nem, tipo, meu, você sabe que você nunca está sozinho. Por exemplo, você tá passando por uma dificuldade. Você entende que tem Deus ali na sua vida. Então fala, meu, não tô sozinho, eu tenho um Deus ali na minha vida, eu vou conseguir. Então é tudo... você entende que você tá passando por uma tempestade, por uma situação errada na sua vida, uma situação difícil. Você fala, calma, tem um Deus na minha vida, então isso vai passar. Controle. Isso um dia vai passar. E eu me sinto mais forte quando tem um Deus na minha vida. Uhum. Então é algo incrível, sabe? Muito da hora, mano. E também eu curto muito, mano, que essa igreja, o manifesto em si, tipo, ele busca meio que alcançar jovens que estão meio que perdidos no mundo. E eu acho que, tipo, mano, isso é muito da hora, tá ligado? Tipo, a nossa escola, por exemplo, é um exemplo disso. Que a nossa sala, eu acho que é mais da metade já tá meio que convertida. Então, esse hora, negócio do manifesto, por causa dos jovens, é porque, tipo assim, meio que eles tentam fugir da religião, que, tipo, a religião em si, ela te impõe limites ou regras, que às vezes se você particularmente, eu não curto muito. Você pode ser taxado como... Sim. Como uma pessoa errada, né? A religião acaba afastando mais as pessoas da igreja do que atraindo. Então, o manifesto é onde que você pode ser livre, sabe? É onde que a gente desfruta de um amor, do amor de Cristo, sabe? Onde que você pode ser livre, sabe? É um amor quando você tá sentindo. Você começa a sentir a presença, sabe? Você começa a pular, a cantar, sabe? É engraçado o culto ir lá. E é algo, tipo, algo incrível. Geralmente, quando eu ia na igreja, tudo, nas outras igrejas, nada não querendo julgar tudo, mas, tipo, eu ficava meio na minha assim. Foi na onde que eu me encontrei no manifesto, que eu me senti livre, sabe? Eu vi, nossa, caramba, meu, que da hora. Tipo, esses jovens pulando e adorando a Deus é algo muito, muito divertido, muito incrível. E foi na onde que eu me encontrei, assim. Sim. No manifesto. Então, da hora, mano. Esse bagulho que você falou que, tipo, meio que a religião impõe meio que bagulho ruim, eu acho que é mais na igreja em si, tá ligado? Sim. E não na religião. Mas, mano, muito da hora esse bagulho, você comentou do manifesto, mano. E eu reparo que lá, tipo, é muita pessoa igual a gente. Eu acho que nesse cenário a gente se sente mais em casa, mano, mais à vontade. Isso é muito, muito da hora, mano. Sim, muito mais por ter mais jovens também, né? Sim. Da nossa idade, assim. Ou tem uns mais velhos, mas é pouco. E é isso, né? Sim. Não tem muito o que falar, porque além de você se sentir confortável, as pessoas fazem você se sentir confortável. E eu faço um convite aqui, se as pessoas quiserem conhecer o manifesto aí, ó, podem ir no sábado às 8 horas da noite, todo sábado às 8 horas. Que igreja? É na Rua Lisboa, 85. E é isso. É isso, junto. Mano. Lá também tem culto de quarta? De quarta às 8 horas e de domingo às 6h30. É isso, mano. Quem quiser conhecer lá. Faz um convite, pessoal, pra pular lá, nós vai pular muito. Quem quiser, mano, é muito da hora. Principalmente, né? Sim, é muito, muito da hora, mano. Sim. Sei lá, vale muito a pena aí, mano. Só vai, velho. É isso. A rede social também, quem quiser seguir lá, é @bompastor. E Somos o Manifesto também, que é o culto de jovens. Se quiser conhecer lá, dá uma seguida lá, ver como que é. Pra ver, né? É isso que a gente é curioso, quer saber pra onde que a gente vai antes, né? Sobre o perfil, o ambiente, como que é. E a gente, se você quiser conhecer um pouco sobre, só ir lá. Seguir a página também. E, mano, uma pergunta que vocês fizeram antes do podcast começar, que era, tipo, definir Deus em uma palavra, mano. Como que vocês definiriam Deus com uma palavra só? Ele é tudo. Ele é o criador de tudo. Ele é um cara que me dá amor, que nunca me deixa sozinho. E, mano, Deus é incrível, sabe? E sem ele eu não vivo. Sem ele, tipo, eu sou como se fosse uma pessoa morta, uma pessoa
vagando aí pelo mundo Vazia. que não tem sentido. Minha vida sem Deus não tem sentido, sabe? Então, com Deus eu tenho tudo, sabe? Eu tenho um propósito de vida, que nem ele é meu caminho também, sabe? Ele é o que gera a vida dentro do meu coração. E é isso, sem ele eu não sou nada, eu fico perdido, eu fico na escuridão, sabe? Então, é na hora que eu me encontrei. Ele é tudo pra mim. Da hora. E você, Felipe? Eu diria que amor. Amor? Porque muitas das vezes a gente abandona das nossas coisas, abandona do nosso orgulho pra ajudar quem a gente ama, né? Uhum. E por mais de todos os meus erros que eu já cometi na minha vida, ele sempre esteve lá por mim. Isso significa que ele me ama, porque apesar de tudo que eu passei, de todos os pecados que eu cometi, ele estava lá por mim. Então, ele me ama, de certa forma. Sim, sim. E, mano, eu queria perguntar pra vocês também, tipo, se vocês têm alguma coisa pra falar, tipo, que vocês querem falar Queria falar... sobre Jesus, algo do tipo. Ah, mano, tipo assim, ele... que nem eu expliquei, tipo, ele é tudo na minha vida também. Uhum. Ele é, tipo, eu falo assim pras pessoas, eu tô apaixonado, eu tô amando, ele é o amor da minha vida. Uhum. Então, realmente, meu, ele é o amor da minha vida, sabe? Ele é minha proteção, sabe? Quando eu tô aflito, sozinho no meu quarto, sabe? Sabe aquele dia que você não tá num dia bom? Uhum. Fala, caramba, mano, meu dia tá uma bosta, né? Mas você começa a falar com Deus, sabe? Você começa a vir aquela paz no seu coração, você começa a ler um versículo da Bíblia, um capítulo, começa a falar com ele. E, tipo, meu, é muito louco porque você fala, meu, não tô falando sozinho, eu sinto que Deus tá me ouvindo, Uhum. sabe? Não tô falando Eu com não- as paredes. Eu não tô falando com as paredes. Tem Eu alguém sinto lá que pra alguém mim. tá me olhando ali, tá me vendo e tá falando comigo. E aí, tipo, quando você fala, Deus, vem no meu quarto, começa a falar comigo, me ouve, me traz paz no meu coração. E, tipo, ele traz essa paz no seu coração. Então, basta a gente querer conhecer Jesus, realmente. Sabe? Só basta a gente ajoelhar no nosso quarto e fazer uma oração simples, sabe? Você não precisa saber orar, certo? Só você fazer uma oração simples. Jesus, vem no meu quarto, que ele vai se fazer presente. Sabe? Então é isso, sabe? Você tem alguma coisa, Felipe? Eu... Por mais do pouco tempo que eu tenho agora de igreja, eu quero me aprofundar cada vez mais. E eu só tipo, queria que as pessoas dessem uma chance, às vezes, elas com receio, assim, por muito conta do que a gente é ensinado, por muito conta que a gente é forçado aí às igrejas, para que elas dessem uma chance para viver Cristo, realmente. Uhum. Não pra, tipo, ir na igreja, pra estar lá, assim... Seguir regra. Mas viver Jesus, assim, porque se você ler a Bíblia, assim... Eu não li a Bíblia, né? Mas, tipo, ele ensina muito mais do que só a religião. Ele ensina como você se formar, sabe? Uhum. Então, é muito por isso. Seguir a Cristo. Entendi. Sim. Então, mano, vocês já tiveram, tipo, alguma experiência com Cristo? Eu lembro que uma vez que eu fui no manifesto com o Felipe, ele começou a chorar lá no chão, mano. Eu nunca te vi, mano, tipo, tendo essa experiência, tá ligado? Já teve Mano, alguma? Tipo, é muito louco, mano. Eu não consigo explicar direito, porque quem realmente sente... Só quem realmente sente a presença assim, sabe? A experiência... pra explicar, assim. Mano, porque realmente eu não sei explicar É de direito. outro Ah, mundo, né? Não tem Porque- palavra, mano. Tipo, por exemplo, tem um dia que o Breno, ele veio orar por mim, sabe? E, tipo, ele falou umas situações que estavam acontecendo na minha vida. E, meu, eu falei, caramba, mano, é Deus usando ele mesmo. E entendendo que, tipo, Deus tá me ouvindo. Tipo, eu tava Ele tá lá. pedindo nas minhas orações, falando, caramba, Deus tá difícil. E Deus falou assim e usou o Breno pra falar comigo, não, eu ouvi sua oração. Você não tava sozinho naquele quarto, sabe? Deus tava ouvindo sua oração. Foi na hora que Deus me pegou mesmo, sabe? E é isso, é entender que ele ouve minhas orações. Ele ouve minha voz. E tipo, meu, eu penso assim, caramba, mano, um cara superior. Ele não precisava de mim. Ele não precisava de mim. E ele vem, me ama, me dá amor e nunca me deixa sozinho. E ali por cima, ouve meus problemas, né? Uhum. E tipo, meu, não tem explicação. Você tem alguma coisa, Felipe? Ah, esse dia que você falou aí que eu chorei pra caramba lá no manifesto, foi porque eu senti, tipo, dentro de mim, assim, que ele tava lá, sabe? Tipo, eu fiquei confortável, porque... basicamente ele tava lá por mim. E eu, Sim. nesse dia eu percebi isso. Muitas vezes as pessoas oram pela gente, mas não é palavras à toa, assim, é o que Deus fala pra elas. Espírito Santo. E às vezes
por incrível que pareça, a gente consegue relacionar isso com o que a gente tá vivendo. Uhum. Sim, sim. Então, muitas vezes é isso, a presença se fazendo A ali. presença. Se fazendo presente, né? Isso. É muito louco isso. Hum. Sabe? É muito incrível isso. Entendi, mano. Você já viu alguma coisa? Ver? Tipo, Deus. Você já o Não, quê? nunca vi, nunca Não nunca entendi. tive, Já viu nunca Deus? tive nenhuma visão. Não, Não? nunca vi assim. Eu já tive alguns sonhos, mas tipo, ver assim eu nunca vi. Não, entendi. A minha avó, ela tem um bom tempo já, né, de vivendo com Cristo assim, Sei. ela é tipo, Deus deu o dom de visão pra ela, né? Na verdade, o Espírito Santo deu esse dom pra ela, né? Uhum. Então ela vê muita coisa assim, muitas das vezes ela vai em algumas casas orar e ela acaba expulsando os demônios que estão lá porque ela consegue ver. Ela ora, vai lá e eu acho muito louco porque se você for perguntar pra ela assim, ela tem muitos testemunhos, tipo, de que já viu, não viu Jesus assim, mas já viu, tava no palácio lá. Uhum. É tipo os dons de Deus, né? Que Deus dá na nossa vida. Tem uns que tem um dom de profecia, tem um que tem um dom de... Cada dom, né? Tipo, que Deus dá pra Tá você. ligado, tá ligado. Mas então, mano, o nosso tempo tá acabando. Profeta, missionário. Uhum. Nosso tempo tá acabando, mano, infelizmente. Mas é isso, mano. Muito obrigado pelo papo de Eu vocês. que cara. agradeço. Eu que agradeço. Obrigado por virem pelo aqui, convite. mano. É isso, mano. Valeu. Valeu, rapaziada. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na sequência com Pode Crer. Meu nome é Alex, eu tenho 17 anos e moro em São Paulo, São João Clímaco. E estou com dois convidados. O Enzo, pode se apresentar. Boa tarde, eu sou o Enzo. Eu moro em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu tenho 17 anos e eu estudo em Holanda. Beleza. Agora o Breno. E aí, gente, tudo bem? Sou o Breno, tenho 17 anos, vou fazer 18 daqui 2 dias. Estudo em Holanda também, e é isso aí. Eu não deixei de reparar nas suas camisetas e aqui no nosso pôster do manifesto. O que é manifesto? O que seria isso? Mano, manifesto é simplesmente como diz o nome, né? É uma manifestação do que a gente tá sentindo. Então, tipo assim, a gente vai pra igreja todo fim de semana e a gente vai lá pra manifestar, sabe? Essa glória de Deus que tem enchido a gente no nosso dia a dia. Porque a igreja, as pessoas têm uma visão muito diferente, assim. Mas a igreja, eu acredito que seja um lugar pra gente desfrutar mesmo, assim, sabe? Em família. Então, é algo que eu vou me alimentando da semana. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou orando, eu vou tendo uma palavra com Deus. E aí eu chego no meu fim de semana e aí manifesto a glória de Deus. Legal. E pra você, Enzo? O que seria manifesto pra você? Mano, o manifesto pra mim seria basicamente isso, manifestar a glória de Deus, mano. Você mostrar aquilo que Deus tem feito na sua vida, sabe? Você manifesta aquilo que Deus tem feito na sua vida. Legal. E acho que eu não vou conseguir mostrar, mas a logo da nossa camiseta é uma igreja pegando fogo, sabe? Sim. E Qual muitas seria o vezes- significado disso? Então, muitas vezes as pessoas vão ver isso, mano, e vão falar, mano, vocês não são cristãos? Por que tem uma igreja pegando fogo nas costas de vocês? Mano, basicamente a igreja pegando fogo nas nossas costas é algo muito maior. As pessoas pensam, mano, vocês são cristãos e tal, por que vocês têm uma igreja pegando fogo nas costas de vocês? E aí que tá, mano, a igreja somos nós. E nós estamos pegando fogo pela presença de Deus, mano. A presença de Deus faz com que nós consigamos pegar fogo, sabe? E por isso, dessa representação. isso. Legal, muito legal. Como vocês conheceram a igreja? Qual que é a sua relação com Jesus? Como que você conheceu ele? Mano, pra falar a real assim, desde pequeno eu ia, mas não ia mesmo, sabe? Minha avó sempre foi de igreja, ela é de uma igreja pentecostal, Arca do Concerto o nome. E eu ia assim, mas quando tinha evento, tinha uma comidinha, né, eu ia. E eu nunca fui firme. Até que teve um momento que eu tinha umas amigas, e elas me ligaram despretensiosamente, assim, eu atendi, e elas começaram a falar de um amor pra mim.
de um amor que eu não consegui receber da minha mãe ou do meu pai. E eu comecei a me sentir meio cativado por isso, comecei a mexer. Então, elas fizeram um convite que era pra eu aceitar Jesus com todo o meu coração. Eu não pude falar não, né? Não teve como eu dizer não pra isso. Mas o tempo foi passando, eu entrei pra igreja, que é a Bom Pastor, onde tem um manifesto, e eu não era firme de verdade, eu ainda fazia muita coisa. Eu ficava com muita menina, eu ia pra festa demais, ou seja, era o cara da besteira, né? Sim. Então, eu não tinha muito essa conexão com Deus mesmo, firmada. Até que um dia que eu tava tendo uma crise de ansiedade no meu banheiro. E com muitas coisas acontecendo, eu tava no meu banheiro chorando no chão e isso eu vou até tatuar no meu braço esse ano. Legal. E eu vi uma mão se estendendo pra mim. Porque o meu coração eu senti como se tava se cobrindo de sombra, sabe? Tava sendo encoberto de algo ruim. Eu vi uma mão se estendendo pra mim e me puxando. E aí que tudo começou a dar certo, graças a Deus, mano. Graças a Deus. E pra você, Renzo? Como que você entrou na igreja? Quem é Jesus pra você? Como você conheceu ele? Sim, mano, assim como o Breno, também cresci nesse meio dos mais pessoas que já frequentavam a igreja. Minha avó já frequenta a igreja há muito tempo. O meu pai também frequenta a igreja, sempre me incentivou quando ele tá afastado e tal. Eu sempre cresci nesse meio. Porém, no começo eu ia por obrigação, sabe? Eu ia muito por obrigação, porque, não sei o que, você vai ter que ir pra igreja, você tem que ir e tal. E eu não gostava de ir. Nunca gostei de ir assim no começo. Sempre me sentia muito pressionado pra ir. Por isso que se tornava um peso pra mim quando me chamavam pra igreja, sabe? Até que eu fui crescendo, mano, eu fui me distanciando cada vez mais de Deus. Eu fui me sentindo mais distante. E eu via que muitas vezes eu tentava ir, porém quando eu ia, as pessoas acabavam apontando o dedo pra mim, falando, mano, faz tempo que você não vai e tal, não sei o que, você tá desviado e tal. E isso criava um certo julgo na minha cabeça, onde se eu fosse, as pessoas iriam me apontar a mão, iam apontar o dedo pra mim, iam ficar falando coisas de mim, sabe? E eu me afastei totalmente, mano, nesse tempo. E eu morei na pandemia na Bahia. E nesse tempo que eu morei na Bahia, eu tava meio afastado e tal. E eu via algumas coisas que eu não concordava, por conta que eu ia pra igreja, mesmo obrigado a ir pra igreja. E eu vi algumas coisas que eu não concordava. Por exemplo, eu tava na igreja e tava vendo que as pessoas, mesmo elas demonstravam uma coisa que elas não eram, sabe? Quando não estavam aqui pregando ali, elas não estavam com a postura bonitinha e tal. Elas estavam falando sobre a vida dos outros, sobre a vida das pessoas que estavam fora da igreja, sobre a vida de cada uma pessoa que já estava dentro da igreja, sobre o que as pessoas estavam fazendo. E um dia eu acabei faltando sem querer, por um motivo que eu não queria. E então eu peguei e falei, na outra semana que eu teria que ir, eu comecei a pensar nisso. Falei, mano, eles apontaram o dedo para aquela pessoa. Se eu for agora, eles vão apontar o dedo para mim também. Sabe, eles vão querer me julgar por algum motivo. Eu me afastei totalmente. Outra vez eu me afastei de novo. E em 2023, foi quando eu tinha sanado a pandemia e tal, não tinha mais. Eu acabei voltando para São Paulo, nasci aqui. E eu fui morar em São Caetano. E por acaso, depois de estudar em outra escola, acabei tendo que trocar de escola, tal, esse ciclo. Em 2024 foi quando o Breno começou a estudar no Yolanda. E ele me falava sobre Deus, mano. Ele falava como é que se diz a palavra? Despretensiosamente. Isso, sobre Deus. Ele relacionava as coisas a Deus. E de uma maneira que não pesasse pra mim, sabe? Sim. De uma maneira onde eu conseguisse falar meio descontraído, Sem julgamentos. sem julgamentos. Leve, né, mano? É. E aí, mano, no começo eu fiquei meio assim ainda, sabe? Ele me chamava, ele me convidava, eu ficava, mano, não vou ir. Eu dava sempre uma desculpa. Eu falava, mano, eu não vou ir. Por medo das pessoas me apontarem o dedo. Porém, é um sentimento que era estranho pra mim, porque eu falei, mano, por que eu tô sentindo esse sentimento? Tô tendo esse sentimento, sendo que eu sei que as pessoas não me conhecem lá. Eu sei que as pessoas nunca me viram. Por que elas vão me apontar o dedo? O que tá criando esse sentimento no meu coração? Sim. E em um dia onde eu tava muito mal, eu tava com problemas familiares, estavam colocando muito um peso sobre minhas costas, que não era pra mim. E foi aí que eu comecei a conversar com o Breno um dia, eu falei, mano, eu quero ir. E ele me falou sobre um amor, mano, sobre Deus, que eu tava carregando um peso que não era meu, e ele tiraria esse peso.
ele tiraria esse peso das minhas costas, porque eu não conseguiria carregar esse fardo sem Deus. Sim. E quando eu fui pra igreja, mano, tudo se assimilou, porque eu lembro que a primeira palavra que pregaram sobre isso foi justo sobre o que eu tava passando, que era sobre um amigo que ele batia na porta do seu coração. Nossa, E ele- essa foi boa, essa palavra. É. Faz tempo, velho, caramba. E ele batia na porta do seu coração falando: "Ei, eu tô aqui, olha pra mim. Para de procurar em coisas tão superficiais quando você só deve olhar pra mim." E, mano, eu falei: eu não tô aqui por acaso, Sim. sabe? E mesmo no começo, sem entender muito sobre, eu continuei indo. Porque eu falei: mano, olha, né, eu não tô aqui por acaso. Olha o que ele pregou. Olha o que eu tô passando. Olha o que o Breno falou pra mim antes disso. E foi assim que eu entrei nesse meio, mano. Que eu comecei a frequentar a igreja, Legal. cristão. Muito Sei. bom. Na verdade, eu até me identifico com você sobre essa questão da igreja, que eu também frequentava bastante igreja. Eu participava das escolinhas, não faltava um domingo. E quando eu fui crescendo, não seria regras, mas era muito aquilo que você tinha que ir toda hora. Uma doutrina, né? E esses julgamentos eu acabei me afastando exatamente igual você. Muito comum. Sim, e já faz um tempo que eu não sinto a presença de Deus. Eu oro todo dia, todos os dias, mas assim, sentir realmente faz muito tempo, porque faz muitos anos que eu não frequento por conta desse distanciamento, de medo de julgamentos e, enfim, essas regras. E aproveitando o assunto de sem julgamentos, eu queria perguntar pra você, pro Breno e pro Enzo também, como vocês lidam com as críticas? Porque assim, o estilo de vocês é mais de rua, é um estilo mais streetwear, né, que falam, é um estilo mais, enfim, As roupas mais largas. mais doideira, largas, doideira. não é aquele padrão que a igreja, impõe. tipo um terno, Sim. roupa social. Sim. Como vocês lidam com as críticas? Vocês já tiveram alguma experiência negativa? Já te julgaram? Já te humilharam? Mano, Já te desmenosprezaram? Me conta. tá. Vou começar, tá? Mano, tipo assim, já aconteceu demais, é muito comum. Eu não tô xingando nenhuma igreja, não tô falando mal de nenhuma igreja, não é nada disso. Mas quando eu, por exemplo, fui na igreja da minha avó, eu tava com o cabelo loirão e um coração rosa, mano, atrás, Nossa. pintado. Aí meio que a galera olhou muito diferente, era umas pessoas mais idosas, tudo. Olharam um pouco diferente. As pessoas em si, quando eu vou tentar evangelizar, falar do amor de Deus, as pessoas falam: mano, você não fuma umzinho, não? Você não sai pra balada, não é possível, não sei o quê. Só que eu entendi que a questão da igreja não foi Jesus, mas sim as pessoas, entendeu? Sim. Foi tipo, mano, as pessoas não estão acostumadas com algumas coisas, entendeu? Não estão acostumadas com as pessoas usando essa roupa e falando de Jesus. As pessoas usando piercing, a mesma coisa que uns caras nada a ver no mundo usa, um cara de Deus usa e vai falar de Jesus pra mim. É estranho. Mas é normal, mano. Sim. Mas eu entendi que não é Jesus, mas sim as pessoas, entendeu? Sim, realmente. Você também, o Enzo, você já sofreu alguma discriminação? Já te falaram alguma coisa que te incomodou em relação ao seu estilo e à palavra de Deus? Mano, eu não tenho tanto igual o estilo do Breno, ele usa uma roupa mais larga e tal. Porém, eu ainda tenho um estilo meio diferente, sabe? Pra quem é um adorador cristão. Sim. E eu lembro que um dia que eu fui pra igreja da minha avó, mano, eu tava usando umas roupas mais... umas camisetas mais com estampa e tal, uns negócios assim. Sim. E eu lembro que as pessoas ficaram me olhando estranho, sabe? As pessoas Sim. me olhavam estranho. Porque era todo mundo mais formal, todo mundo estava mais posturado, assim, com um ternozinho e tal. Sim. E eu tava daquele jeito adorando a Deus, as pessoas me olhavam estranho. Porém, é isso até que eu gosto na igreja que eu frequento, por conta que a gente entende que não tem uma certa maneira de adorar a Deus. As pessoas apoiam não, chegam a cultuar uma liturgia que a religiosidade impõe, mano, que te faz achar que tem uma certa maneira de adorar a Deus. E por causa de uma roupa que você usa, você não pode adorar a Deus. Que
por conta da maneira que você fala, você não pode adorar a Deus, sabe? Tatuagem, piercing, Justamente. Verdade. Realmente. Muito imposto isso. E eu entendo que não é isso que Deus quer passar pra essas pessoas. Porque isso é afastá-las de Deus. Tipo, se falam sobre o estilo do Breno e o meu, assim, mano, há muito tempo atrás, acho que se a gente se pega, se olhando pra isso, olhando pra essas coisas que as pessoas impõem, eu tenho quase certeza que a gente não estaria aqui. A gente não estaria na igreja, a gente não estaria, tipo, tendo essa intimidade com Deus que a gente tem. Sim. Por conta dessas coisas que as pessoas falam. Isso mais afasta do que atrai, sabe? Porém, não é isso que Deus quer passar pra essas pessoas. Você acha mesmo que Deus olharia pra você e falar, vixe, mano, você tá com roupa larga? Não, você não quer. É, Jamais, mano, de maneira alguma. sim. Aproveitando esse assunto de julgamentos, acolhimento, que você se sentiu excluído, provavelmente, na igreja da sua avó, né? Com certeza. Eu me senti muito acolhido quando eu comecei a estudar no Yolanda. Foi dia 5 do mês passado. Decorado. Eu me senti muito acolhido porque escola nova, não tem amigos, né? Normal. E geralmente ninguém chega em você, né? Você que tem que se virar. Então o Enzo, ele chegou em mim, falou de Deus, me mostrou assim que tá tudo bem você ser você, em questão de estilo, de personalidade, enfim. O Breno também chegou em mim e isso foi algo que me despertou uma vontade de conhecer eles, conhecer a igreja, conhecer o pessoal, né, que ele anda, enfim. Amém. E aproveitando isso de acolhimento, você acolher uma pessoa, eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante. Qual que é a parte mais importante de evangelizar? Começa? Pode começar. Mano, eu acho que a parte mais importante de evangelizar é você mostrar pra aquela pessoa que Deus é um pai. Deus é alguém que está próximo dela, sabe? Porque eu acredito que as pessoas têm uma visão muito distante de quem é Deus. Uma visão muito longe de quem é Deus, sabe? Muitas vezes por conta disso. Por conta dessas coisas, dessa religiosidade que impõe, essa liturgia que as pessoas adoram, tal, não sei o quê. E não é isso, sabe? O principal foco é esse, mostrar pra pessoa que Deus é perto, Deus está próximo dela. Sim. Deus está ali, batendo na porta do coração, como foi a palavra que me tocou. Querendo cada vez você mais perto dele. Ele fala, você é meu filho. Por que você está procurando em coisas tão superficiais que não se deve olhar pra mim? E por isso que eu acho que o foco disso é a gente mostrar que realmente Deus é um pai. Porque no momento onde eu tava precisando foi ele quem me acolheu, sabe? E além de tudo, muitas vezes a gente fala, mano, Deus é um pai, como eu tive uma visão uma vez. Tipo, falaram pra mim que Deus era um pai. Porém, eu não tava tendo uma relação tão boa com meu pai. Sim. E isso me fez ter uma visão de Deus de que ele era alguém meio longe. Distante. Alguém que não estaria ali pra me escutar quando precisasse, sabe? Sim. E é isso. Legal. E você, Breno, qual que é a parte mais importante do evangelho? O que você mais gosta? O que você mais admira nessa Mano, evangelização? a parte mais importante, sem dúvidas, é o próprio Cristo. Tipo assim, mano, não adianta nada eu ser um cara tão zica, um cara que tem uma oratória boa, um cara que é legal, mas eu não tenho Jesus no meu coração. Porque simplesmente eu só consegui levar o Enzo pra igreja, consegui ser usado pra levar ele pra igreja, o Felipe, o Pedro, os caras, simplesmente porque eles viram algo em mim que é Jesus. Sim. Isso é muito legal você estar perto de pessoas estilosas, pessoas que falam da hora, que usam estilinho, andam de skate, isso é muito legal. Mas uma hora essa fonte acaba. Não vai mais ter o que derramar sobre você, porque você vai estar vivendo a mesma coisa, você está fazendo as mesmas coisas que a pessoa, vai estar muito Sim. legal, mas não vai ter como você se alimentar para ser alguém melhor. Sim, é muito vazio, né? Exato, mano, é muito vazio. Então, é simplesmente porque as pessoas viram Jesus em mim. Isso que o Enzo falou é muito legal, mano, sobre Jesus ser um pai, mano, Deus ser um pai. Porque acredito que a maioria de nós aqui achamos que Deus antes, né, de tudo, da gente ir pra igreja, Deus era um Deus distante, um Deus sublime, um Deus que está lá no trono, um Deus grande.
Ele é tudo isso, ele é muito grande, ele é sublime, ele é majestoso, cara, mas ele também é um pai pra você. Ele está mais perto do que a gente imagina, né, mano? Né, mano? Ele, pra mim, Jesus é o meu melhor amigo, mano. Ele não é só isso, sabe? Ele é o meu melhor amigo. Muito legal. Então é isso, mano. A parte mais importante do evangelismo, o próprio Cristo. E Muito falando legal. também um pouco sobre a questão do Breno falou, né, mano? Tipo, sobre derramar pras pessoas. Aí que tá uma parte muito importante também, sabe? Muita gente se segura pra não falar pra pessoa sobre o amor de Deus, sabe? Porém, seria um egoísmo da nossa parte. Porque a gente tá desfrutando daquilo, a gente tá vivendo daquilo, a gente sabe que a gente já passou por muita coisa lá atrás. A gente sabe que a gente já ficou muito triste por diversos motivos, sabe? Sim. E, mano, a gente vê que tem alguém precisando e a gente não derramar sobre a pessoa aquilo que Cristo tem passado pra nós, eu acho que é muita... Egoísmo, né? Egoísmo. É muito egoísmo da nossa parte. E é muito bonito isso da parte de vocês, porque vocês se sentem bem e fazem a outra pessoa se sentir melhor ainda. Sim. Aproveitando também esse assunto, o que vocês diriam, provavelmente tá encerrando o tempo aí, já deve ter uns 15 minutos, o que vocês diriam, um recado final, o que vocês diriam para aquelas pessoas aquelas pessoas perdidas que estão distantes e que são vazias espiritualmente? O que você diria para elas? Mano, todo ser humano tem um vazio. Mas esse vazio é do tamanho de Deus. Só que a gente começa a colocar nesse vazio, tentar colocar coisas. Aí eu coloco droga, eu coloco vício, eu coloco bebida, eu coloco pessoas, eu coloco namorada, relacionamento, coloco minha família. Só que é um abismo tão grande e não preenche nada. Só um pouquinho, vai ficando pros fundos, nem o fundo enche. Só vai jogando lá. Só que esse abismo é exatamente do tamanho de Deus na sua vida, pra ele encaixar perfeitamente pra você. Legal. Então, cara, eu não sei o que tá acontecendo com cada pessoa que tá assistindo isso, eu não sei. Mas eu sei que Jesus, ele pode mudar. Sabe, Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele não é um cara que ele quer uma menininha de Deus. Também, você é a menina dos olhos de Deus, você é uma pessoa que Deus olha com muito carinho, mas ele quer uma noiva madura. Sabe, ele quer alguém pra ele vir buscar. Sabe, que tem uma maturidade, mas que você é perdoado também. Sabe, Legal. as pessoas têm que entender que elas são perdoadas, mano. Sabe, independente do que aconteceu, independente do que a gente fez, a gente é perdoado e Jesus nos quer mais perto. Então, ele é o único que pode preencher esse vazio dos nossos corações. É o único que pode nos amar de verdade, como as pessoas não foram amadas em casa. Entende? Sim. Pra você, Enzo, o que você diria pra essas pessoas que são muito distantes de Deus, talvez por escolha, mas você indicaria ela a conhecer a igreja? Qual a mensagem que você tem pra essas pessoas vazias espiritualmente? Eu pediria a elas uma chance, sabe, de desfrutar um pouco disso. E eu queria dizer que tem uma luz, mano. Tem uma luz no fim do túnel. Tem uma esperança ali. E tem um amor sedento por vocês, sabe? Tem um amor perseguidor sedento por todos vocês, mano. Que estão passando por coisas difíceis. E esse amor é o amor de Deus. E por mais que seja difícil, muitas situações são muito difíceis na nossa vida, sabe? A gente procura em coisas superficiais. A gente procura em prazeres momentâneos. Quando a gente deveria apenas olhar pra Deus, mano. Verdade, mano. Realmente. E um dia, esse amor perseguidor veio atrás de mim, sabe? E foi naquele momento onde eu decidi parar de correr atrás dessas coisas e me voltar pra Ele. Porque eu até entendo sobre as pessoas que estão afastadas. Porque quantas pessoas, mano, de acordo com a religiosidade, não conseguem ir pra igreja por conta que não se sente digna. Não se sente digna de estar perto de Deus. Não se sente digna de estar pisando na casa de Deus por conta que já fizeram coisas. E não é isso que Deus quer. Deus não liga para os seus pecados. Deus nem lembra dos seus pecados, sabe? Ele fala, não, você fez isso, tudo bem. Eu tô aqui pra você. Só olha pra mim.
não aguento ver meu filho assim aos poucos, se matando, bebendo, fumando. E é isso que Deus fala pras pessoas, sabe, mano? E... Calma aí. Calma que eu me perdi. Tranquilo, tranquilo. E é isso que Deus fala e é isso que Deus fala pra essas pessoas. Que ele tá ali perto, sabe? Pra não olharem mais pras coisas superficiais, mano. Quando ele realmente está ali do lado delas. Legal. É, mano. Muito interessante isso. Eu vejo Deus, mano, como um caçador e a gente como uma presa. Então, tipo assim, mano, ele caça a gente até o fim. Que eu não sei se você sabe, mas se as pessoas sabem, mas, mano, o caçador ele não desiste da presa. Até ele achar pra levar pra casa, pra comer, pra ter um banquete com a família. Então é assim com Deus, ele não desiste da gente até ele nos encontrar, entendeu? E você sempre volta pra ele, né? Sempre, mano, sempre volta. Sempre recai na graça de Deus, entendeu? Sim, muito interessante. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o assunto? Sobre o tema de Jesus? Tem coisa pra falar? Pode começar. Mano, o tempo tá bem curto, mas como diz Salmo 139, versículo 7, mano. Pra onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subir no mais alto monte, lá tu estás. Se eu descer no abismo mais profundo, também lá tu estás. Então, mano, eu acho que... Eu acho não, uma certeza que eu tive no meu coração, que não importa onde eu for, ele vai me achar. Vai me dar algo novo, vai me dar uma esperança. Uma coisa que eu não consegui encontrar na minha mãe, no meu pai, na minha família. É algo que eu não consegui encontrar nos meus amigos, mas ele pode dar. Só Muito bem legal. rapidinho, só pra acabar, que tá acabando o tempo. Mano, eu pediria pra vocês que de maneira alguma perdessem a fé, sabe? Vocês que estão vendo isso aqui, mano, que querem, depois de ver isso aqui, se vocês foram tocados, se sentiram algo diferente, mano, venham conversar com a gente, comigo, com o Breno, com o Pedro, Filipinho, enfim. E eu pediria uma chance a vocês, sabe? Uma chance de vocês desfrutarem um pouco disso, de vocês conhecerem um pouco da nossa igreja e no nosso culto, pra vocês verem que a gente... Não é isso que Deus quer passar pras pessoas, sabe? Essa certa religiosidade, mano. Eu toco muito nesse ponto porque é algo que me pega muito, sabe? Eu acho que isso é algo que afasta muito as pessoas. Portanto, eu toco muito nesse ponto. Nossa igreja, a gente acaba se tratando mais como família, sabe? Eu lembro que quando eu fui, mano, eu senti um abraço das pessoas que falei, mano, eu nem conheço essas pessoas, porque eles me abraçam desse jeito? Eu nem... Parece que eu conheço ele há tanto tempo, mano. E a gente acaba desfrutando de outras coisas, mano, porque a gente se trata muito como família. Quando eu tava passando por um momento difícil, que eu tava meio chateado já, eu lembro que eu falava para as pessoas, mano, eu tô meio mal. Eles falavam assim, mano, me manda mensagem, vamos sair, vamos trocar uma ideia. Tipo, porque a gente não aguenta, mano, por mais... Independente do tempo que você tá na igreja, independente de tudo, mano, é sempre bom você desabafar, você conversar com alguém sobre os seus problemas, sabe? Ter um amigo, né? Com certeza, mano. Porque a gente fica só acumulando aquele negócio só pra gente, só pra gente, só pra gente. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, mano. Sim. E a gente se sente muito triste, chateado, a gente vai se deixando levar por essas coisas porque a gente já tá cheio desses nossos problemas. Sim. E quanto mais você fica triste, vai se afastando, você se distancia de Deus, né? Sim, Com certeza. começa a apagar, né? Começa a esquecer, né? Realmente. Legal, pessoal. É isso. Esse foi o nosso Pode Crer. Não sei se eu passei do tempo, se a gente passou do tempo. Mas enfim, foi isso. Espero ter tirado um 10. Valeu. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha,